ser forte e corajoso e viva o novo de Deus. Assim o Senhor disse a Josué. Vou ler para vocês aqui Josué 1:9, que não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Talvez o Senhor já falou para você ser forte e corajoso e não te assombrar, não ter medo do que virá pela frente. E assim foi com Josué. Quando Moisés morreu, Josué ele ficou como o líder do povo de Israel, né, na travessia do Jordão para conquistar a terra que manava leite e mel. E o relatório da terra era que havia muitos gigantes naquela terra, né? Povo grande, povo forte e numeroso. Mas o Senhor tinha prometido a Abrão essa terra, de que iria dar a sua descendência. Mas para isso, a descendência de Abrão teria que ter fé, teria que ser forte e corajosos para poder conquistar essa terra. E talvez o Senhor já falou para você ser forte e corajoso, que a terra é sua. Que é para você largar talvez um emprego, deixar de ser CLT, mas o seu medo, a falta de fé, a falta de coragem está te impedindo. Uma vez Deus falou para mim ser forte e corajoso, isso tem um ano e pouco atrás. Me lembro que ele mandou eu sair do meu emprego como CLT. E aquilo, vou ser verdadeiro, me deu um certo medo, um certo receio de como que eu iria sobreviver, como que eu iria sustentar minha família. Eu tenho uma esposa, tenho 2 filhos, então tenho um sustento, né, da casa. Mas ele começou falando comigo sempre para me ser forte, corajoso, para me sair do barco e viver de milagres. Então ele usava muito esses textos assim para poder falar, como foi de Pedro, né? Sai do barco, viva de milagres. Assim como Josué, ser forte e corajoso, não te ordenei eu. E falava sobre Abraão também, muito sobre ele, que Abraão teve fé, né? Para poder sair da terra dele, da parentela dele e viver de fé, cara. Viver da coragem, viver da fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Às vezes você não tá com tanta fé de sair do seu emprego, qual Deus já mandou você sair. Sair de algum lugar que te impede de prosperar, de viver o novo de Deus. E o Senhor manda te dizer hoje, seja forte, seja corajoso, não te ordenei eu. O Senhor é com você, varão. O Senhor é com você, varoa. Assim como Ele é comigo. Então eu tomei a decisão de sair desse emprego, né? Que conversei com minha esposa. Deus começou a falar com ela também que o tempo não era mais de viver como CLT. Ela, dona de casa, e o único sustento que tínhamos de casa para poder sustentar era esse trabalho, que era o meu, né? O provedor. E eu fiquei com medo no começo, não queria sair do serviço, mas o Senhor começou mandando. Aconteceu até um certo acidente comigo indo pro trabalho, eu falei em um vídeo anterior sobre isso. E eu fui forte e corajoso. Cheguei lá, conversei com eles da empresa. Eles não queriam me mandar embora, houve uma certa resistência quanto a isso, né, de me mandar embora, porque eu era um bom funcionário, então tudo que eu faço assim, eu coloco garra mesmo, coloco o coração para poder fazer, até trabalhando como CLT. Eu não gostava muito, ser sincero, não gostava muito de trabalhar como CLT, eu queria muito sair disso. Então isso foi uma oportunidade para me sair, mas como que eu iria sair de serviço sem ter um outro serviço? Como isso? É aí que entra a fé, meu irmão, aí que entra de você ser forte e corajoso, meu irmão. Não temer, não desanimar, cara, porque o Senhor te mandou. A terra talvez está logo ali na frente, mas só que você está com tanto medo de dar um passo de fé que você acaba perdendo a terra. Talvez a terra está diante de você, cara. Você está vendo a terra, mas o seu medo é tão grande que está te impedindo de viver o propósito, o projeto. Às vezes você está vivendo um deserto dentro desse serviço, porque quando Deus não te quer em nenhum lugar, meu irmão, aquele lugar ele começa a te consumir, ele começa a roubar a sua energia. E você já percebeu que quando você está em um lugar que não é para você estar, as pessoas começam a levantar contra você naquele lugar? Assim foi comigo. Começou se levantando pessoas dentro daquele emprego contra mim, fofoca, conversinha fiada, e aquilo me consumia. Todo dia eu chegava em casa triste, chegava em casa cabisbaixo, né?
gasto, né? E, cara, eu comecei a ver que aquilo não era pra mim. Então, o Senhor, eu comecei a duvidar daquilo que Deus estava falando comigo, que Ele mandou eu sair. Comecei falando assim, cara, não pode, como que eu vou sair desse emprego? É o único sustento que eu tenho. Mas não, cara. O único sustento que você tem é o Senhor. O teu sustento é o Senhor, porque quando Deus enviou Moisés para tirar o povo lá do Egito, o Senhor enviou maná ao povo, enviou a água, enviou as cordonizes para eles. Então, cara, você tem que ter confiança, tenha fé, porque a fé, como eu falei, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. A fé é o firme fundamento das coisas que irão acontecer. Você não está vendo o que vai acontecer, mas você tem fé de que algo vai acontecer, de que o Senhor está trabalhando para fazer o melhor para a gente. E é dessa maneira que eu vivo, um dia após o outro, cara. É esperando com fé de que Deus vai fazer algo. Então ele me deu uma direção de fazer os vídeos. Eu comecei a fazer os vídeos, né, no começo. Parei de fazer. Aí agora ele veio falando comigo de que era para mim começar a refazer de novo, novamente. E tá falando muito pra mim lançar a rede. Acredita nisso? Então voltei a lançar a rede novamente. E creio que irei fazer a pesca maravilhosa, meu irmão. Uma hora ou outra a chave vira. Não é no seu tempo, não é no meu tempo. O que cabe a gente é confiar no Senhor, de que o Senhor está preparando melhor, de que Ele tem o melhor para nossas vidas. E eu vivo todo dia dessa maneira. Ó, você tem que viver tanto pela fé, nós cristãos, porque Naamã não era crente. Naamã servia Dagon, se eu não me engano, né? E ele era devoto, fiel àquela entidade. Então, no dia que ele foi lá visitar a Eliseu, Eliseu não foi nem ver ele, só deu uma ordem. Vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e a lepra vai embora. Então, você imagina se ele não tivesse fé. Ele ficou incrédulo. Então, um servo virou e falou assim: meu senhor, mas se o profeta te mandasse fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Então o senhor está mandando você fazer uma coisa simples, cara. Talvez é uma coisa simples que Deus está mandando você fazer e você não está confiando. Confie em Deus e viva o novo. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Porventura não está vendo? Já está saindo à vista, cara. Eu creio que o senhor está fazendo uma coisa nova. Eu já tenho visto isso acontecer. É fácil? Claro que não. Você tem que viver pela fé, meu. O justo, ele vive pela fé. Abraão, ele viveu pela fé. E isso foi imputado como justiça, cara. Abraão foi justo, cara. Isso foi imputado como justiça a Abraão. Para você se tornar amigo de Deus, você tem que ter fé. Muita fé. E eu tenho visto muita fidelidade de Deus aqui na minha casa, cara. Às vezes tá quase acabando o alimento. Pô, Deus, eu pego e envia. Eu tenho uma filha de quase 2 anos, cara. A fralda tá quase acabando. Ele pega e envia a fralda. E, cara, ele não tem faltado nada, entendeu? E mesmo se faltar, cara, você tem que viver pela fé. Já chegamos aqui a não ter quase nada na despensa, cara, pra comer. Então você imagina, você esperar em Deus, orar e esperar Deus fazer. Não é você orar e ir fazendo pela sua própria vontade, não, irmão. É você orar e esperar o Senhor fazer, esperar o tempo de Deus fazer. Isso é confiança em Deus. Então, muitas vezes você vai para o deserto, é para você aprender a confiar em Deus. Ele levou aquele povo pelo deserto, era para aquele povo aprender a confiar nele. Às vezes você confia no seu pai, na sua mãe, no seu irmão, não sei, no seu trabalho. Às vezes esse trabalho que você está aí, que ele já mandou você sair, sua confiança está nesse trabalho. Então ele manda você sair para poder treinar você, para você gerar um testemunho. Porque através das nossas vidas, cara, muitas pessoas vão se converter. Quantas pessoas já não pararam de acreditar na promessa, pararam de acreditar naquilo que Deus falou com elas? Então é você, sou eu, que Deus está levantando nessa nova geração para poder mostrar essa nova geração o que é servir a Deus, o que é acreditar no Senhor. Nós vimos lá, pô, na travessia do povo lá do Mar Vermelho, atravessaram o deserto, né? Então muitas daquelas pessoas ficaram no meio do caminho, irmãos. Morreram, não acreditaram na promessa. Mas tá aí você, cara, a nova geração, aquele que acredita na promessa, meu irmão. Aquele que acredita que algo de extraordinário vai acontecer. Porque eu acredito na minha família de que algo vai acontecer na minha vida, na minha casa, com os meus filhos. Eu acredito que eu estou vivendo um romper. Eu estou atravessando para o outro lado. Eu creio que eu vou fazer minha pesca maravilhosa, meu irmão. Eu creio que eu vou chegar a Canaã, meu irmão. Eu vou dar as 7 voltas, tô dando as 7 voltas à muralha, meu irmão. E eu creio que uma hora, quando o Senhor falar assim, chegou o momento,
Vou dar o grito e as muralhas cairão. Eu acredito que eu estou lançando a rede e os peixes irão chegar. Eu creio nisso. Que não é no primeiro vídeo, né? No segundo, terceiro, quarto, às vezes demora até muito, ao nosso ponto de vista. Mas Deus tem um momento certo para todas as coisas. Há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3 diz isso, meu irmão. Tempo de abraçar é tempo de afastar de se abraçar, é tempo de chorar, é tempo de rir. Então há um tempo certo para todas as coisas. E você tem que acreditar que Deus vai fazer algo. Eu tô acreditando todos os dias, cara. Eu acordo todos os dias crendo de que uma hora ou outra a chave vai virar. Com José não foi assim? José talvez ele perdeu até a esperança de que algo iria acontecer dentro daquela prisão, cara. Porque ele pediu pro carcereiro, irmão, falar dele, né? Mas esqueceram de José, cara, porque não era o tempo certo. E quando José chegou no cenário, ele chegou com a solução de que ele fala sobre o que iria acontecer com a interpretação e ainda fala a Faraó. Então, Faraó, levante alguém com entendimento para poder fazer isso, isso e isso. E Faraó viu ali naquele momento, meu irmão. Olha o cara aí. Já chegou com a solução, meu irmão. Então é assim que Deus faz com a gente. Nós não chegamos, né, apenas com a resposta, mas sim com a solução, meu irmão. Entenda isso. Ele tá te treinando para quando você chegar no cenário certo, no momento certo, você chega com a solução. Então eu vejo isso tudo que eu estou passando, isso tudo que eu já passei por muitas coisas, cara, dentro desse deserto da minha vida. Não pensa você que foi fácil, já tive corte de luz, fiquei sem luz. E só clamando, irmão, e só confiando em Deus, meu irmão. Já ficamos aqui 15 dias sem luz, você acha que isso é fácil, irmão? E eu creio todo dia confiando de que Deus vai virar a chave, Ele vai virar meu cativeiro, meu irmão. Assim como José, meu irmão, ele acordou escravo e dormiu como governador. Eu creio que vai ser na minha vida, meu irmão, porque eu acreditei, eu acredito que eu saí da minha terra, que era o trabalho, saí de perto da minha parentela e tô indo para a terra que o Senhor tá me mostrando. A terra que Ele irá me mostrar, meu irmão. Eu acredito, meu irmão, nisso, eu creio nisso, cara. Já tivemos momentos aqui, cara, de que tava quase faltando as coisas, cara, e 2 dias depois o Senhor mandou as coisas, cara. Às vezes não é no seu tempo, cara, não é no seu momento, você tá aí, Deus já falou pra você, calma, calma que eu tô enviando a provisão, cara, não é no seu momento, ele tá testando você, cara, isso são testes, entenda que isso são testes, de você esperar, é teste, cara, ele tá te testando todos os dias, cara, todos os dias nós estamos sendo testados pelo Senhor, acredite nisso, cara. Hoje eu aprendi a descansar em Deus, porque eu não descansava, ficava ansioso, ficava nervoso. Não fiqueis ansioso com coisa alguma, porque o Senhor teu Deus tem cuidado de vós, meu irmão. Não vê os pássaros, meu irmão. Que todos os dias o Senhor dá o alimento a eles, meu irmão. Os lírios do campo, meu irmão. Nem Salomão se vestiu como elas, cara. Quanto mais você, homens de pequena fé. Tenha fé, meu irmão. Viva o novo do Senhor. E eu creio que eu tô vendo uma coisa nova nascer na minha vida. Eu tô crendo que todos os dias algo novo nasce. Todo dia que eu venho aqui e gravo um vídeo, é algo novo que tá nascendo, irmão. Tenha certeza de que é algo novo que tá nascendo. Porque você tem que ser perseverante, meu irmão. Josué, ele foi perseverante, meu irmão. Josué, ele tomou a terra, meu irmão. Você imagina você, cara. Ninguém da sua família consegue romper, ninguém da sua família consegue viver um novo. Mas você é aquele que vai viver, meu irmão. Eu creio que eu vou ser o primeiro, cara, que vou romper na minha vida financeira, da minha família. Eu creio que eu vou ser o primeiro, meu irmão, a conquistar a terra que manda leite e mel, meu irmão. Eu sou o primeiro que vou chegar lá e vou conquistar. Eu acredito que depois de mim, meus filhos não vão precisar passar por isso mais, porque eu tenho fé, meu irmão. Eu creio no Deus que está lá no céu, um Deus que olha por mim todos os dias. Quando eu estou dormindo, Ele está trabalhando por mim, e eu creio nisso, tá? Porque eu já acordei de manhã com provisão, cara. Provisão batendo na minha porta. Acredite nisso, irmão. Às vezes você está passando por um momento muito difícil da sua vida e você não está acreditando mais de que algo possa acontecer. Mas eu tô aqui falando para você, cara. Vai acontecer um milagre na sua vida. Creia, tenha fé. Porque por muitas das vezes eu não criei naquilo que Deus falou. Mas hoje eu creio, cara. Eu vejo que, tipo assim, já passei por tantas coisas, cara. Eu, minha esposa e meus filhos, que eu não tenho tempo para murmurar, não tenho tempo para reclamar mais. Eu tenho um tempo somente para agradecer.
E como vou fazer agora que eu agradeço a Deus, cara, por estar aqui, por estar gravando esse vídeo. Eu creio que o meu cativeiro vai mudar, que a minha chave, que a chave vai virar, meu irmão. E eu vou entrar pela porta e vou viver um novo tempo. Como Naamã, cara. É uma coisa simples, irmão, que Deus tá mandando você fazer às vezes. É uma coisa simples, cara. Sai do seu trabalho, vai viver de milagre, meu irmão. Sai da CLT, meu irmão, que a escravidão tá comendo o seu tempo. Tá comendo o seu dia todinho, meu irmão. Você acorda às 7 horas da manhã, você chega às 7 horas da noite, cara. Olha só que escravidão que você tá vivendo. Eu tinha muita raiva disso, cara. Muita raiva disso, cara. Eu não aceitava isso, mano. De sair daqui da minha casa 7 e pouca, chegar lá, bater o cartão 8 horas, chegar 8 horas da noite. Eu não aceitava isso na minha vida, cara. Isso não foi feito pra você, cara, não pra mim. Os escolhidos de Deus, ele tem uma missão, ele tem um projeto nessa terra, cara. Procura saber qual é o projeto de Deus pra sua vida. Ser forte e corajoso, não te mandei eu. Não temas. Não desanimes. Levanta a cabeça, erga a sua cabeça, meu irmão. Ora a Deus, jejua, ora todos os dias, porque é o jejum e a oração que vai te fortalecer, a leitura da palavra que vai te fortalecer, cara. Não temas e não desanimes. Não te mandei eu? Então, compartilhe e comente aí esse vídeo, se inscreva no meu canal, deixa o like, comente aí, cara, qual é o que você tá passando. Deixa eu pedir de oração também, que eu oro todos os dias de madrugada, oro de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. E eu vou colocar você na minha oração. Valeu? Eu creio. E você? Crê?